Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de março de 2014, sábado. Esse é o verbete de número 2976. Ele tem 6 páginas, 62 logias e 13 máximos. O tema é Cosmoético-terapia, da especialidade Consciencioterapia. Quem escreveu esse verbete, com muito critério, o professor Everaldo Bergonzini, nosso veterano conscienciólogo, que está muito bem assessorado aqui. Definologia. Cosmoético-terapia é a técnica terapêutica dedicada ao tratamento, abrandamento ou remissão das autocorrupções por meio da qualificação da autointencionalidade pela elaboração e aplicação do Código Pessoal de Cosmoética, CPC, Código Duplista de Cosmoética, CDC, e ou Código Grupal de Cosmoética, CGC. O holopensene pessoal da intencionalidade sadia, os cosmoético-pensenes, a cosmoético-pensenidade, o uso do Código Pessoal de Cosmoética reforçando a autorretilinearidade ortopensênica, a reciclagem autopensênica, a eliminação dos patopensenes, a cosmoético-terapia, o calculismo cosmoético sendo referência de saúde holossomática, a autocoerência nas manifestações cotidianas, as falhas no desenvolvimento moral da criança refletindo nas sociopatias dos adultos, o corte da taxa de erros pessoais, o ato de pôr o dedo na ferida da má intenção, a dinâmica bioenergética em cosmoético-terapia realizada na Organização Internacional de Consciencioterapia, OIC. As vivências parapsíquicas levando à revisão dos autovalores, a recuperação das unidades de lucidez, que são os CONs, a parapedagogia da projeção vexaminosa patrocinada pelo amparador, gerando a crise de crescimento, as aulas sobre cosmoética ministradas no curso intermissivo, as energias conscienciais revelando a real intenção pessoal, a sinalética energética e parapsíquica indicando a atuação da autocorrupção alheia, a prática da TENEPS auxiliando na profilaxia e recomposição cosmoética das interprisões grupocármicas. E aqui na argumentologia, página 11, no tópico manifestação, ele traz aqui as duas modalidades possíveis de autocorrupção quanto ao nível de exposição na automanifestação, que são as explícitas e as ocultas. No tópico terapeuticologia, na página 12, ele propõe aqui 4 fases de implantação do Código Pessoal de Cosmoética ao modo de etapas da cosmoético-terapia. E no tópico autopesquisologia, ele traz 10 especialidades da conscienciologia auxiliares no aprofundamento do autodiagnóstico quanto à natureza das autocorrupções, contribuindo para a elaboração assertiva de normas de autorretidão moral, corretivas e profiláticas do CPC. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos a moralidade, autocura, autoincorruptibilidade, integridade consciencial e sinergismo, conscienciometrologia, consciencioterapia. Frase enfática. A cosmoético-terapia auxilia na superação das irracionalidades, reduz autocorrupções e conflitos íntimos, favorecendo o auto e hétero desassédios, fundamentais à autodesperticidade. Você já ponderou sobre a necessidade de utilizar alguma técnica cosmoético-terápica? Já elaborou o próprio CPC? Na bibliografia específica, ele traz aqui 7 fontes bibliográficas. A mega-análise do professor João Paulo, nós temos remissão, homeostase, qualificação, autocorreção, neo-ortoconduta, paraterapêutica, autoimperdoamento, autopensenidade, anticonflitividade, autorretilinearidade, autodesassedialidade, autoincorruptibilidade, cosmoético-pensenidade, ortopensenidade, autocosmoeticometria, consciencioterapia, holomaturologia,
autocriticologia, intencionologia e interassistencioterapia. Questionamentos. Nós temos aqui já vários questionamentos, mas antes da gente passar, seria bom você dar uma geral sobre o verbete, o que te motivou a escrever, a gente contextualizar o... Tá, então, boa tarde a todos, né? O que me levou a trabalhar esse tema foi justamente as pesquisas que eu já venho desenvolvendo, hoje nós estamos em 2014, faz 7 anos. Quando em 2007 o professor Valdo começou a abordar os primeiros aspectos do Código Pessoal de Cosmoética, que ele já tinha citado, mas de uma forma mais en passant, né? Mas ele começou a aprofundar essa temática, 2006, 2007. Então, a partir aí das minhas autopesquisas, eu comecei a fazer a correlação dessa técnica com o que eu já estudava anteriormente, que é o que eu chamo de inventariologia. Tá? Inventariologia é uma técnica, também proposta pelo professor Valdo Vieira, né? No qual você faz um inventário da consciência. O que é esse inventário? É tudo sobre você. Então, eu fiz uma autobiografia, os principais tópicos da minha existência, aportes recebidos, ou seja, aspectos do soma, do holossoma. E um dos tópicos dentro dessa inventariologia era um diário pessoal. Tá? A gente pode até fazer uma analogia aí com a contabilidade, né, com as ciências contábeis. Se tem um inventário que é justamente o balanço da empresa, é a totalidade do patrimônio consciencial, e o diário é uma das facetas, ou seja, as operações que ocorrem dia a dia, eu fiz justamente puxando para esse lado, só que para o lado da intraconsciencialidade. Então, dentro desse diário pessoal, eu fazia anotação dos fatos, dos acontecimentos, parafatos que ocorriam comigo, né? E eu comecei a fazer uma análise dos acertos e dos erros pessoais. Bacana, é interessante, porque você vai fazer analisar os seus próprios erros. E aí foi que eu falei, bom, a partir do erro, o que eu posso fazer? A gente que sabe que a gente está vivendo hoje na era da reciclagem, do reaproveitamento. E o erro é algo, entre aspas, é um lixo. Um lixo da sua manifestação, ou seja, aquilo que você erra. Então eu falei, não, mas a gente tem que reaproveitar esse erro. E esse erro serve para quê? Para aprender. Então foi aí que eu conciliei. De um lado, tem a errologia, ou a enganologia, a autoenganologia, que é o estudo dos autoenganos, ou dos autoequívocos, né? A equivologia, em que eu fazia o estudo dos meus autoenganos, dos meus autoerros, e apliquei a técnica do CPC como uma técnica terapêutica, ou profilática. Tá? Então, eu comecei a conciliar essas duas temáticas. A partir daí, eu escrevi um artigo, tá, que foi publicado na 6ª Jornada de Saúde Consciencial, em que eu fazia justamente esse cotejo entre a errologia como fonte de diagnóstico, ou a autoerrologia, né, como fonte de diagnóstico, e a técnica do Código Pessoal de Cosmoética como a profilaxia, como a terapêutica no tratamento desses autoequívocos. Então, foi a partir dessa combinação de duas técnicas. A partir daí, eu fui aprofundando o estudo do Código Pessoal de Cosmoética. Depois, início de 2012, a gente começou a ministrar aqui, junto com a professora Cristina Aracaki, Juliana dos Remédios, o Marco Antônio também, que é consciência terapeuta, nós começamos a ministrar um curso que abordava justamente a técnica do Código Pessoal de Cosmoética. E foi a partir desse aprofundamento que a gente viu que o Código Pessoal ele se constitui uma técnica de terapia. Também dentro da própria OIC, eu sou consciência terapeuta também desde o início de 2012, né? A gente começou a reparar dentro do SET consciência terápico que muitas das demandas dos evolucientes que lá chegam são demandas holossomáticas, que têm às vezes uma série de dificuldades, patologias, mas a gente vê que no fundo, muitas vezes, os aspectos que acabam pegando a pessoa são aspectos sob o ponto de vista da intencionalidade errada, dos desvios de condutas, das autoincoerências. E a gente viu que, no fundo, a hora que você começa a abordar, você vai estar falando sobre cosmoética com a pessoa. Então, você vê que, de um lado, você tem a técnica do Código Pessoal, do outro lado, você tem, dentro do SET consciência terápico, utilizando muito dos recursos
que ajudam a pessoa a qualificar a própria cosmoética pessoal. Por exemplo, a técnica da checagem da intenção, tá? A técnica da qualificação da intenção, são técnicas que ajudam na qualificação da intencionalidade pessoal, quanto a uma postura ética correta, adequada. O bacana é que às vezes as pessoas acham que o CPC é uma coisa muito distante, ou teórica, ou idealizada, né? Exatamente. E realmente quando você traz para o dia a dia, para a verificação dos erros e a aplicação, acho que fica mais. Então esse é um aspecto, esse aspecto que se abordou é fundamental, porque quando eu optei por aplicar a técnica do código pessoal, foi justamente trazer a cosmoética para a minha realidade. Isso. Porque a cosmoética é um conceito, um construto filosófico interessante, importante, eu acho que ele é abrangente, a gente não consegue compreendê-lo, ele ainda, vamos dizer assim, ele sobrepaira, se a gente for analisar, quem sabe seja junto com o próprio processo da evoluciologia, a cosmoética andam junto. E são conceitos ainda, pelo menos para a minha realidade, ainda de difícil compreensão na toda a sua abrangência. Mas na hora que você aplica dentro do seu código, você traz para a sua realidade, para as suas condutas. E então você vai estar vivenciando a cosmoética de uma forma prática. Então é isso que me fascinou, sob o ponto de vista de você trazer a cosmoética para o seu dia a dia e deixar de ser só aquele aspecto meramente filosófico, ou um valor almejado, e você efetivamente transforma aquilo em posturas pessoais. Alver Betógrafo, professor Everaldo, em Fatologia, página 8, primeira linha. Poderia explicar como funciona o calculismo cosmoético, sendo referência de saúde holossomática? Qual que é a linha? Primeira linha. A primeira linha, tá. E ele complementa, por que há tanta dificuldade na maioria das pessoas em ter autocoerência nas manifestações cotidianas? Eu acho que a grande dificuldade que a gente vê na hora que a gente começa a trabalhar, principalmente dentro da questão da saúde, isso dentro da OIC a gente vê bastante, dentro dos cursos da Conscienciologia e dentro das autopesquisas de cada um de nós, a gente vê que muitas vezes todos nós temos autocorrupções. Tá? Essas autocorrupções são o quê? São irracionalidades que está por trás da nossa manifestação. Então, e toda irracionalidade, ela tem como base ou uma emoção ou um processo instintual. Então, na hora que a gente vê que muitas vezes essas duas manifestações patológicas ou patopensênicas que predominam em alguma das nossas condutas, a gente vai identificar por trás que existe o quê? Está faltando o quê? A cognição, a racionalidade. Na hora que a gente traz isso a partir de uma técnica em que você vai refletir sobre as suas condutas, seus atos, com o objetivo de refiná-los para acertar, você vai estar fazendo essa correção de rota. Então, para isso, que a primeira etapa, e quem sabe fundamental dentro do processo, é a questão do autodiagnóstico, que a gente explicita aqui nas etapas, e dentro desse autodiagnóstico tem o quê? A autorreflexão, o autojuízo crítico. Tá? E sem esse autojuízo crítico, não existe o desejo efetivo da pessoa se renovar. E quando não existe isso, a pessoa cai nas inadequações, nas incoerências, em que a pessoa acredita em algo, às vezes verbaliza isso, porém age de uma forma oposta, ou senão não fidedigna aquilo que ela professa ou acredita. E dentro ainda dessa pergunta, por que há tanta dificuldade na maioria das pessoas? O que leva a essa irracionalidade, você acha? Eu vejo que é exatamente a falta desse atributo do autojuízo crítico. Então, parar, pensar, priorizar essa condição. Priorizar. É claro que você vai dizer, essa técnica você pode popularizar ela? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, elas por si próprias vão chegar numa condição que ela vai começar a perceber que ela vai se sentir insatisfeita com as suas autoincoerências. A hora que você fica insatisfeito com isso, é o momento do vamos mudar. Então, é necessário essa saturação para a pessoa decidir, não, eu quero agir não mais por um aspecto externo, coercitivo, como são as leis. Então, a lei tem uma função de conduzir os comportamentos, as condutas dos seres humanos dentro de sociedade.
E muitas vezes, dentro dessa conduta, a pessoa acaba adotando essas posturas pelo receio a uma sanção, uma penalidade. E a pessoa, tudo bem, ela funciona de uma forma adequada no meio social. Mas aí é aquela condição que, às vezes, a pessoa, quando ninguém está vendo, ela comete o ilícito. Então, aquele caso, por exemplo, da pessoa que, sem querer, deu uma raspada no carro na rua, estava estacionado, mas sai de fininho, sem... Olha para lá, ninguém viu, se manda. Ou seja, se ninguém viu, ou seja, para essa pessoa, se ninguém viu, o ato dela deixou de ser, entre aspas, ilícito ou imoral. Então, essa, quem sabe, seja a grande diferença que caracteriza o que é moral, o que é um ato moral e o que é um ato cosmoético. Enfatologia, sexta linha. Como podemos melhorar nossa assinatura pensênica correta, gerando o poder ideológico da cosmoética? A gente sabe que toda manifestação nossa é uma manifestação pensênica. E a todo momento você está emitindo energia, tem uma emoção associada a essas energias e tem um pensamento por trás. Então, toda manifestação consciencial é uma manifestação pensênica. Se a todo momento eu estou emitindo um pensene, eu estou a todo instante gerando uma assinatura pensênica. O que é assinatura pensênica? São os rastros das suas energias, aonde ficam marcados os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, esses rastros pensênicos, eles estão presentes nos ambientes onde a gente se manifesta. Por exemplo, a gente aqui tem uma assinatura pensênica, tem um holopensene, tem uma forma holopensênica, que é a combinação dessas centenas, milhares de assinaturas pensênicas que foram feitas aqui dentro. E o que acontece? Muitas vezes, dentro da nossa manifestação, a gente tem assinaturas pensênicas positivas, atitudes corretas, éticas, saudáveis, mas também, muitas vezes, dentro das nossas posturas, nós cometemos assinaturas pensênicas erradas. A hora que a gente começa a balizar, no sentido de querer acertar isso, a gente vai estar atuando dentro desse contexto aqui que foi comentado, né? Procurando, então, promover assinaturas pensênicas corretas, gerando uma convergência com o processo da cosmoética. Então, vou dar um caso bem prático que aconteceu comigo e que serviu até de cláusula para o meu código pessoal. Teve uma oportunidade que eu discuti com uma pessoa, tá? Foi uma discussão um pouquinho mais acirrada, foi num ambiente público, foi numa espécie de uma lanchonete, tipo uma lanchonete. E eu vi que aquilo ali não saiu bem parado. Eu vi que naquele ponto, quem sabe tivesse um pouco de razão, mas a forma que foi feito não foi adequada. Eu levei a pessoa depois lá, tá, na mesma cadeira, que é onde teve a discussão, e eu tive uma conversa muito franca, afetuosa com a pessoa. Ou seja, eu tentei desfazer e desfiz a assinatura pensênica daquele ambiente que eu estive, procurando então deixar, se é para deixar um rastro, vamos procurar deixar um rastro positivo. Então, está dentro desse viés. Agora, enfatologia, última linha. É possível a superação dos auto-enganos definitivamente das nossas vidas? Essa é uma pergunta que eu acho que cada um tem que fazer para si, né? Porque tem uma frase dos 700 experimentos que eu gosto muito, que o professor Valdo colocou, que eu acho que ela retrata muito bem o que é o auto-engano. Então, ele coloca o seguinte: o auto-engano é quando a pessoa acredita no que ela finge ser. Tá? Ou seja, ela acredita que em algo que ela sabe que é inverídico. Então, ela está se auto-enganando. Eu acho que a hora que a pessoa aprofunda na questão do seu auto-juízo crítico, por isso que a gente coloca até dentro como um dos tópicos que a gente trabalha no curso do Código Pessoal de Cosmoética, é justamente ele levar as pessoas a aprofundar nesse atributo consciencial que é o auto-juízo crítico. Sem esse auto-juízo crítico, a pessoa não vai identificar no que ela está... Ela primeiro não vai ter capacidade de identificar o próprio erro. E depois, se ela vai ter força suficiente, perseverança, determinação para fazer a autossuperação desse auto-engano. Então, tudo é uma questão, eu acho que de posicionamento pessoal. E de quanto que a pessoa tem coragem
de fazer os autoenfrentamentos. Porque tudo tem um preço. Se existe um auto-engano, é porque existe um auto-ganho. Existe um pseudo-ganho. Eu nem gosto de usar ganho secundário, porque, na verdade, se a pessoa mantém aquela postura, não é secundário, é primário. Por isso que a pessoa mantém a postura errada. Mas é um pseudo-ganho. E esse pseudo-ganho tem uma hora que ele cobra energia. A pessoa, para você se manter numa condição de auto-engano, que é aquilo que a gente chama, que é a própria questão das autocorrupções explícitas, né, que é aquela pessoa que a pessoa sabe, isso demanda energia da pessoa. Tem o fingimento, tem o mascaramento, e tem a inautenticidade, e tudo isso tem uma demanda de energia intraconsciencial, além do aspecto interconsciencial, que às vezes tem o processo da má intenção, e isso tem o processo, com certeza, o processo de assédio que vem junto. Às vezes quer manipular os outros, usa as pessoas, né? Exatamente. Acaba envolvendo, né? Envolvendo. Beleza. Alberbetógrafo em Sindromologia, página 10, primeira linha. Poderia comentar os autovalores errôneos levando à síndrome da ectopia afetiva? Os autovalores errôneos, até tem acho que é no Homo sapiens pacíficos, que são os 100 redutores do autodiscernimento. E justamente esses 100 redutores, eles falam justamente dessas ectopias afetivas, que é os amores errados. Então são as escolhas erradas. Então é a pessoa que, por exemplo, ela quer cuidar da saúde. Ela vai praticar um esporte. Só que ela vai praticar um esporte radical, paraquedismo. Isso não tem nada de saúde, vamos ser francos. Né? Tem, pelo contrário, risco à vida. Então, é uma aplicação errada. Ou daquela pessoa que gosta muito de cachorro, de cães, né? E a pessoa vai criar cão de briga. Então, não tem muita coerência, né? Então, são os amores errados. E o que a gente observa? Que atrás desses amores errados existe um valor errado. Todos nós temos alguns valores que nós muitas vezes acreditamos ser os nossos valores primordiais, que conduzem e que fazem nós estabelecermos as nossas decisões. Toda decisão nossa tem um valor por trás. Por exemplo, quem está aqui ou assistindo à distância as tertúlias ou aqui presente, tem um valor nessa decisão de estar aqui. A minha de estar aqui apresentando tem um valor. A questão é que existem valores em que as pessoas escolhem errado. Elas dão valor de uma forma desequilibrada, aonde tem ou uma emoção que a vincula àquela condição, por exemplo, do paraquedista. Existe o gosto da adrenalina. Muitos deles falam, o que me dá prazer dentro do salto é saber que eu consegui superar o medo. E isso tem um vício por trás, dentro da própria adrenalina. Então tem um amor descontextualizado, errôneo, errado, e que leva fruto, quer dizer, de um valor errôneo, uma escolha inadequada, e que é necessário autocrítica para fazer essa renovação. O papel da Socinha, como é que você vê nisso, do condicionamento, vamos dizer assim, da venda, né, desses valores errados, também não ajuda em nada? O que a gente vê? A mídia, a Socinha é especialista nisso, né? Então você vê, muitas vezes, os meios de comunicação induzindo as pessoas a desenvolver novos, entre aspas, valores, né? Então você pega essas campanhas de massa em que, por exemplo, querem se lançar um cantor. As gravadoras, elas fazem as pessoas gostarem daquele cantor. É uma questão de repetição. Você vai tocando. No início a pessoa acha a música uma droga, depois se acostumam, depois passa até a gostar. Então, elas acabam desenvolvendo... os meios de massa acabam induzindo as pessoas, né, a adotarem valores, e que às vezes são valores errados, descontextualizados, né? E a gente vê isso com muita frequência, né? Agora, então, o que a gente vê que falta aí nessa condição? Tem um ditado que fala assim: se você não pensa por si, alguém vai pensar por você. Então, se você não tem os seus autovalores claros para você,
alguém vai induzir valores em você. E aí entra aquele cotejo entre os valores reais e os valores idealizados, que também são, às vezes, valores que a pessoa tem como importantes para ela, porém, ainda não é suficientemente válido para ela tomar decisões em cima disso. Então, fica só na esfera, tá, dos valores idealizados. Na teoria, né, uma coisa meio utópica. Né? Exato. É. A pessoa quer, acha importante, mas a hora que ela faz uma autocrítica, para ela procurar identificar quais foram as suas decisões importantes, que foram calçadas, fundamentadas nesse valor, ela vê que não há. Então, a isso a gente chama dos valores idealizados ou valores almejados. Ok. Em Fatologia, também, página 8, segunda linha. Poderia exemplificar as falhas no desenvolvimento moral da criança, refletindo nas sociopatias dos adultos? Então, o que acontece? A gente sabe que o desenvolvimento, até tem, o próprio Piaget estudou o desenvolvimento da criança, e dentro desse desenvolvimento da criança há também o desenvolvimento moral, com uma das suas fases. Tá? Tem um psicólogo norte-americano chamado Lawrence Kohlberg, que também estudou a temática do desenvolvimento da educação moral. E o que se viu? Que é justamente nas fases da infância em que a criança vai aprendendo, por exemplo, acho que muitos pais aí que estão escutando a gente, a questão dos limites. Se fala muito da questão dos limites, né, como uma fonte importante de referência para a criança saber até onde ela pode ir dentro dos seus desejos, dentro das suas vontades. Se esses limites são mal elaborados, seja por excesso ou seja pela total ausência dele, vai criar o quê? Pegando o exemplo da ausência desses limites. Consciências, indivíduos, crianças que à medida que vão crescendo não vão ter os referenciais de saber o que ela pode fazer. Se quando criança ela tudo pode fazer, tá, e às vezes dentro do meio familiar muito permissivo isso é permitido, na sociedade isso não é possível. Porque ela vai ver que a liberdade dela vai até onde começa a liberdade do outro. Então muitas vezes gera, às vezes no adolescente, nessa fase já de pré-adolescência, um embate. Daí a importância da criança conviver no meio social, a importância da escolaridade, porque é dentro da escola que ela vai ver que ela não pode comer tudo que ela quer, ou que ela quer pegar o brinquedo do amiguinho dele, que ele chora, ele briga. Então ele vai começar a perceber que existe essa interação. E isso é importante dentro do desenvolvimento, porque nós vivemos em sociedade. A nossa manifestação como consciência, nós somos consciências gregárias, vivemos com pessoas, com outras consciências. E essa mediação entre o que eu desejo e o que é possível ter, que é justamente o papel, um dos papéis que se tem dentro do desenvolvimento moral. A própria vergonha em si também tem um papel. Tá? A vergonha não no sentido da pessoa envergonhada, mas da pessoa começar a perceber, no caso da criança, né, que quando ela faz a coisa errada, não vai ter necessariamente mais uma repreensão do outro. Mas ela começa a perceber que aquele ato dela, entre os seus pares ou entre as pessoas com quem ela convive, é errado. Então ela sente a vergonha. Então é parte dentro do desenvolvimento da criança, do próprio desenvolvimento moral, passar por essa fase. É claro, estou reforçando aqui, não é questão da pessoa envergonhada, que isso é uma patologia. Timidez, tudo isso é patologia. Mas estou falando da vergonha como aquela questão da pessoa perceber que ela errou. O limite, né? E limite, onde ela foi. e ela ter vergonha do ato errado. Tá. Em Tecnologia, página 9, primeira linha. Como funciona a técnica da autoimpactoterapia? Dentro do processo, dentro das técnicas da consciencioterapia, nós temos 4 fases da consciencioterapia. A primeira fase é a fase da autoinvestigação, em que a pessoa vai levantar todos os fatores, todos os aspectos que faz com que ela se manifeste dentro de uma determinada conduta. Então, é a coleta de dados. Por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com a área da medicina, processo diagnóstico, né? Então, você vai coletar as informações, vai fazer lá o PET scan, vai fazer a radiografia, que vai levar o médico a identificar estruturas, às vezes, disfuncionais, alguma coisa está fora do lugar, que não está funcionando bem. Isso seria a autoinvestigação, está coletando os dados.
O médico vai perguntar os sinais e sintomas que o seu paciente tem e vai juntar tudo isso para elaborar o quê? Um autodiagnóstico. O autodiagnóstico, então, é justamente a coleta dessas informações, que no caso aqui da conscienciologia, a gente coleta todas as informações de autopesquisa que nós fazemos, conscienciometria, laboratórios, a própria questão de autoinvestigação em curso de campo, o próprio parapsiquismo, a pessoa vai coletando essas informações. A hora que você junta essas informações e sintetiza, você vai começar a ter os seus autodiagnósticos. Esses autodiagnósticos vão identificar a forma com que você funciona. Pode ser funcional ou não. No caso do processo terapêutico, você vai identificar aquilo que está errado, aquilo que é patológico. Então, você vai fazer um autodiagnóstico para identificar o quê? A sua desfuncionalidade. A partir desse autodiagnóstico, você vai estabelecer o quê? Qual que é o medicamento, qual que é o remédio, qual que é a terapêutica que eu tenho que adotar. E aí que entra o autoenfrentamento. No caso da consciencioterapia, a gente fala que não existe heteroconsciência, quer dizer, não existe paciente, existe evoluciente. Não existe heterocura, existe autocura. Então, o autoenfrentamento é quando a pessoa adota essa posição de enfrentar as suas patologias, a sua forma errada de funcionar, e vai enfrentar a partir de um posicionamento pessoal, em que ela vai adotar uma postura que venha a superar a conduta, a forma errada, a forma patológica de enfrentar, de funcionar. E é claro que isso exige o quê? Determinação, força. A pessoa vai enfrentar o mal-estar, porque se a pessoa funcionava errado antes, mas existia um certo conforto, a pessoa tende a manter aquela condição. Então, esse autoenfrentamento vem a ser justamente, não, eu vou adotar uma nova postura, uma nova conduta, e a partir dessa nova forma de funcionar, eu vou funcionar de uma forma equilibrada, homeostática, dentro de uma conduta de saúde. Então, o autoenfrentamento vem a ser justamente essa fase de superação do erro. E só para complementar, depois do autoenfrentamento, a gente tem a autossuperação, em que a pessoa, o evoluciente, ele percebe que já pode funcionar de uma forma sadia. Ele começa a romper, seja sob o ponto de vista intraconsciencial, com a forma errada de funcionar, como sob o ponto de vista da extraconsciencialidade, aí das companhias extrafísicas, com a sua postura errônea. Então a pessoa começa a fazer os cortes, muitas vezes em alguma dessas situações existe assédio extrafísico. Então, pegando um exemplo, a pessoa quer parar de fumar, ou parar de beber. Muitas vezes a pessoa vai passar pela fase lá da abstinência, vai sofrer com aquilo, mas ela sabe que superada aquela fase, parar de fumar, parar de beber vai fazer bem para ela. E quando ela para de fumar, ou para de beber, ou alguma outra conduta ou vício, ela não está parando sozinha. As companhias extrafísicas, ou seja, as consciex energívoras, que drenam, que absorvem também aquela energia do cigarro ou da bebida, indiretamente, através do alcoólatra ou do fumante inveterado, ela rompe esses links e também acaba reduzindo essa troca patológica. Essa dependência, né? Essa dependência. E a tendência ela até se manifestar depois numa fase mais equilibrada, mais homeostática. Então vem a autossuperação. E dentro dessa autossuperação, o que a pessoa sente? Muitas vezes as pessoas descrevem euforia, entusiasmo, alegria de ter superado aquela conduta patológica. E a autoimpactoterapia entraria mais no autoenfrentamento? Exatamente. A autoimpactoterapia é no sentido da pessoa adotar uma postura de ver aquilo que está errado e ter a coragem, tá, o destemor de enfrentar. Então, a pessoa que se posiciona perante a si próprio, olha, eu vou parar de fazer isto, ou agir dessa forma. E aí, o leque vai a infinito, né? As posturas que as pessoas muitas vezes têm que adotar. Interaciologia, página 9, primeira linha. Poderia ampliar a interação intencionalidade, afinidade? A gente, toda manifestação pensênica, ou toda manifestação consciencial, ela começa por uma intenção. Vontade e intenção são duas facetas de uma mesma moeda.
A vontade, ela vem a ser a força propulsora que movimenta a consciência a se manifestar. Se a gente pode fazer uma analogia com um barco. Num barco a gente tem o motor e tem o leme. Então, nós podemos dizer que a vontade é o motor que gira a hélice do barco para impulsioná-lo para frente. Mas quem dá a direção, se o barco vai subir, vai para a direita, vai para a esquerda, é o leme, que seria a intenção. A intenção, então, é a finalidade, o objetivo, a proposta que você tem para você funcionar ou desempenhar. Então, e o que acontece? Todo o processo de intenção tem por trás uma afinidade. Então, a pessoa, muitas vezes, na hora que ela tem uma intenção, ela vai criar, às vezes, um rapport, a afinização com outras pessoas que também têm aquela mesma proposta. E se a gente for analisar que a própria intenção quer dizer fim, a própria etimologia da palavra finalidade tem tudo a ver. Então, fim, finalidade, tem a ver justamente com o princípio da intencionalidade, ou seja, para a finalidade, para onde você quer ir, de todas as ações que você desempenha. Masculinologia, última linha, poderia comentar a inclusão da personalidade de Lawrence Kohlberg? Então, o Lawrence Kohlberg, ele é foi um psicólogo norte-americano, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, e ele foi um dos precursores do estudo da chamada psicologia moral. Tá? Isso nos idos de 1940, 1950. Tá? Ele foi desenvolvendo as suas teorias na Universidade de Harvard e de Chicago. E ele trouxe justamente as fases do desenvolvimento moral, né? E ele dividiu em três fases, que é o nível pré-convencional, que é justamente quando a criança ainda não tem as convenções sociais com que ela tem que agir. Tem a fase da convencional, em que ela sabe como se comportar dentro das condutas em função da convenção social do meio familiar que ela está. E o pós-convencional, quando a pessoa desenvolve os princípios dela. Ela passa a agir não mais por uma questão externa, exógena a ela, mas ela passa a agir a partir de princípios íntimos. Então é aí que surgem os princípios. E os princípios são os valores maiores. Tá? Tem alguns autores que separam princípios e valores. Eu prefiro trabalhar com os dois juntos, porque os princípios são aqueles valores que são perenes, são perpétuos, ou que são muito mais difíceis de ser modificados que um valor que às vezes é algo mais volátil. Então, à medida que o indivíduo vai desenvolvendo dentro da maturidade moral, ele vai estabelecendo princípios próprios. E é bacana porque a hora que você entende essa questão desses princípios, a pessoa ela não está mais agindo por uma questão, como eu comentei, coercitiva ou em função de uma represária externa. Que alguém mandou. Que alguém mandou, ou que a sociedade vai vê-lo mal. Que a repressão não é, a punição não é só pecuniária, ou seja, monetária, mas ela pode ser muitas vezes no sentido da condenação da postura perante o meio social. Sim, opinião pública. Opinião pública. E na hora que a pessoa tem isso como princípio, ela vai agir independente de estar no meio da multidão ou estar solitário no seu quarto. E esses princípios que se aproximam muito mais dentro do que nós estudamos aqui dentro da Conscienciologia, que é a cosmoética. Professor Everaldo, em Pensenologia, página 8, última linha, poderia citar algumas técnicas para efetuar a eliminação dos patopensenes? O que a gente... Tem um artigo da professora Juliana dos Remédios, que ela escreveu na revista Consciência. Tá? Inclusive, essa revista está disponível na internet. Basta você digitar lá Revista Consciência, está no site associado ao próprio CAEC aqui. E tem um artigo que ela fala sobre pensenograma. Tá? E é interessante esse artigo porque ela justamente traz uma técnica que ajuda a pessoa a mensurar os pensenes, fazer a aferição, identificando quais são os pensenes que predominam, ou seja, os pensenes padrões, aonde que esse pensene está mais carregado, se está mais no pensamento, se está mais no sentimento, se está mais no processo emocional, e que vai ajudar a pessoa a poder fazer a primeira etapa, que é justamente dela fazer a aferição, o autodiagnóstico,
a autoinvestigação do seu funcionamento quanto à sua pensenidade. Uma vez que a pessoa identificou isso, ela pode fazer as correções necessárias, né? Então, técnicas que ajudam no processo da pensenidade. A própria técnica do Código Pessoal de Cosmoética ajuda, em que você vai estabelecer, por exemplo, uma cláusula. E isso é bastante comum dentro da consciência terapia. A gente vê muitos evolucientes que chegam com demandas daquele tipo: eu penso mal das pessoas. Tem pessoas, às vezes, que ela não pratica mais o ato de violência contra o outro, mas ela muitas vezes comete a violência, do ponto de vista energético, pensa mal da outra pessoa, ou contra si mesmo. Tá? Então, esse binômio, pensar mal do outro e pensar mal de si, também é o mesmo aspecto moeda, sobre dois viés. E o que a gente vê? Muitas vezes a pessoa tem uma baixa autoestima, baixo autoconceito, pensa mal de si, consequentemente, compensatoriamente, com mecanismo de hipercompensação, ela vai pensar mal do outro. Então, e isso tem que ser cortado. Então, a vigilância pensênica. Então, a gente dá como sugestão, vários evolucionistas chegam ao seguinte: você pensou mal de uma pessoa, faz o seguinte, pensa 10 coisas boas dela. Achou um defeito no outro? Todo mundo tem qualidades, não tem? Mas o cara é difícil, te vira. Se você conseguiu pensar uma coisa errada, acha 10. Olha, isso funciona muito bem. No segundo dia, a pessoa já começa a ver que ela começa a fazer uma autocorreção, uma autovigilância. É quase que um problema de óculos, né? A pessoa vai botar um outro óculos e vai começar a enxergar mais a coisa positiva, né? Em vez do negativo, positivo. E aí, às vezes, tem que realmente pender muito para um lado para depois ficar no... Ajudar ela, porque muitas vezes a pessoa... Isso é um cacuete, é um vício. E esse vício, como todo outro vício, ele gera uma dependência energética e, às vezes, das companhias extrafísicas. Então, a hora que a pessoa faz essa correção pensênica, ela também está rompendo os links com as companhias extrafísicas. Em Paradoxologia, página 10, segunda linha. Poderia expandir o paradoxo de a eloquência da cosmoética ocorrer em silêncio? Tá. A gente fala que o melhor exemplo, a melhor didática é o autoexemplo. Tá? Então, não adianta a gente falar de cosmoética se as nossas atitudes, nossas posturas não são convergentes com isso. Então, a postura da pessoa cosmoética, a própria força presencial dela, a própria conduta dela, muitas vezes vai servir como melhor referencial didático para com quem ela está. Então, muitas vezes a gente vê dentro da educação das crianças, pais que às vezes condenam ou repreendem seus filhos de posturas que às vezes eles fazem. A criança pequena, às vezes de 2, 3 anos, ela engole, mas deixa ela crescer um pouquinho mais, 5, 6 anos, ela vai começar a ver, não. Você fala para mim, sei lá, não mentir, não jogar papel na rua, ou não mentir, e você está contando mentira, ou você está jogando papel na rua. Então, essa postura é válida tanto dentro da família, como em todos os nossos ambientes de manifestação. Então, é a partir dos nossos exemplos saudáveis que a gente pode ajudar os outros. Então, eu acho que a melhor paradidática é o autoexemplo. E a partir, é claro, um autoexemplo sadio, homeostático, equilibrado. Em Parafatologia, página 9, primeira linha. Poderia aprofundar as vivências parapsíquicas levando à revisão dos autovalores? Isso vai dentro daquele aspecto que a gente comentou há pouco, do parapsiquismo de fora para dentro, ou centrípeto, né? De fora para dentro, em que você vai vivenciar esse parapsiquismo e muitas vezes, a partir dos insights dos amparadores, dos banhos energéticos, da projeção lúcida que você tem, às vezes a projeção patrocinada, em que você vai observar, através das parapercepções, a importância de mudar certas posturas. Um exemplo, quem sabe o mais didático, é a chamada projeção vexaminosa, em que às vezes o amparador retira nós do corpo, nos patrocina uma projeção, e a partir dessa projeção você começa a observar que aquela pessoa que às vezes hoje você condena, ela está naquela condição porque você a colocou. Então, o
parapsiquismo serve como fonte didática de aprendizado. Eu acho que é esse, quem sabe, uma das grandes diferenciais da Conscienciologia. Que a Conscienciologia tem um corpo de ideia sofisticado, complexo. Mas é o parapsiquismo que vai dar o real recheio de tudo isso. Então, na hora que nós estamos estudando cosmoética, se não tem cosmoética e sem parapsiquismo, não funciona, porque a cosmoética extrapola essa dimensão. A própria filosofia, a própria ética como estudo, muitas vezes ela baliza a conduta do ser humano dentro da sociedade, ajuda a própria estabelecer os limites da lei e até os limites do direito. Agora, a hora que a gente coloca parapsiquismo dentro de tudo isso, nós estamos falando não mais só dessa dimensão, não só das consciências que estão intrafísicas, mas também das consciências extrafísicas. Nós estamos falando também de outras vidas, das séries de vidas pregressas. Então, o parapsiquismo é a grande ferramenta, o grande instrumental para a gente estudar a cosmoética de uma forma abrangente, e sem esse parapsiquismo, tudo fica na questão só filosófica, conceitual. Mais teórica. Né? Só teórica. Se alguém quer fazer alguma pergunta, tem mais aqui, mas vamos ouvir o pessoal. Everaldo, na página 10, na antagonismo... Nossa, estou enrolada hoje. Antagonismologia. O antagonismo, estrupo evolutivo, impacto terapia cosmoética. Certo. Porque eu já sofri um estrupo evolutivo, mas quem fez esse estrupo evolutivo, sabia muito menos do que eu. E se dizia entender um pouquinho de conscienciologia. Certo. Então, eu pedi para você falar um pouco mais, para a gente ficar mais por dentro. Por que eu quis colocar esse antagonismo? Porque o estupro evolutivo é justamente a pessoa usar uma informação de ponta, porém com a finalidade errada, erradose, tá? Em que a pessoa vai utilizar essa informação não para ajudar a pessoa, mas muitas vezes para tirar partido da pessoa. E às vezes a pessoa faz isso, até, entre aspas, com uma boa intenção, ou uma pseudo-boa intenção. Não sei se é o caso, tá? Não sei se é o caso. Eu estou falando assim de uma forma genérica, tá? E o que acontece? Na impactoterapia, não. Você vai usar aquilo como um remédio. A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é uma questão de dose, correto? E a informação pode ser remédio ou pode ser um veneno para a pessoa. Então, é veneno quando vira um estupro evolutivo, que passou a dose. A dose foi muito grande para aquela pessoa. Aquilo não fez bem para ela. Evolutivamente não ajudou. Foi positivo, a informação foi adequada, propícia a ajudar uma autorrenovação. Aí vem a impactoterapia como uma forma terapêutica em que você vai usar a informação para ajudar e para levar a pessoa a uma condição de saúde. É claro que a impactoterapia nem sempre é agradável. O próprio impacto da pessoa, aquilo tem um objetivo didático. Às vezes de chamar atenção, como a gente faz às vezes com uma criança que às vezes está numa crise de choro. Às vezes você tem que causar um impacto para a pessoa, para a criança, chamar para que ela retome a lucidez. E muitas vezes, dentro desse processo, você dá o primeiro susto, dá a primeira chamada para justamente a pessoa retomar a lucidez, para aí sim você fazer o processo da terapêutica propriamente dito, né? Então, eu recebi a impactoterapia aqui a primeira vez que eu vim no curso de 40 manobras, né? Aí foi o impactoterapia. Mas eu atrasei 1 ano e 8 meses pelo fato de um estrupo evolutivo. Só que a pessoa, ela não tinha noção do que ela estava falando. Ela conhecia muito pouco, bem menos do que eu, porque eu não sabia nada. Agora, você imagina o que a pessoa sabia. Para chegar num ponto desse, que eu fiquei 1 ano e meio atrasada. Eu não queria saber de conscienciologia, muito menos falar em professor Valdo Vieira. Foi tão forte, eu acho que eu me encapsulei também depois disso. Eu não me encapsulei sozinha, não. Eu não tenho, acho que, tanto gabarito, tanto mérito para isso. Mas na hora que fez essa estrupa evolutiva, eu falei, o quê? É assim? Pá! Me encapsulei. Fiquei 1 ano e 8 meses sem poder ouvir
falar em Conscienciologia e professor Valdo. Então, e foi um estrupo evolutivo, só que eu não era aberta, né? Eu não estava nada aberta para Conscienciologia na época. Fechei, não houve cunha, não houve nada. Então, esse estrupo evolutivo, é bom a pessoa saber que ela tem que estar por dentro, falar com cadeira, como faz propriedade, aqui. né? O bom é que, mesmo sendo o estupro, às vezes marca, né? Se é que tem um lado bom do estupro, né? Aquilo vinca e a pessoa fica pensando naquilo, e de repente um dia isso pode até mudar, né? Dependendo do caso. Quer falar? Everaldo, Oi. eu gostaria que você aprofundasse na página 10, ali em legislogia, as leis do paradireito orientando as renovações íntimas. O que a gente vê? Cosmoética e paradireitos são muito próximos, né? Eu tenho um conceito para mim que é muito parecido, que até fazendo uma analogia, que existe dentro do direito convencional e da ética. Você é advogada, você é da área, sabe melhor do que eu. A ética, ela sobrepaira o processo do direito propriamente dito. Ela orienta, né? Ela é mais abrangente. E o mesmo eu vejo entre a cosmoética e o paradireito. O paradireito, ele especifica, ele detalha essas posturas, procedimentos dentro da cosmoética. Tá? Então, o paradireito tem essa finalidade de justamente regular, estabelecer esses links específicos entre cada caso. A cosmoética, ela é mais abrangente sob o ponto de vista da efetivação e do próprio conceito. Tá? Eu sei que nem todos concordam, eu já tive divergência de algumas pessoas que estudam, né? Alguns falam, não, o paradireito engloba a cosmoética. Na minha modesta opinião, não é. Eu acho que é o inverso. O paradireito, ele detalha essas normas de condutas, no qual a cosmoética ela é mais abrangente, e também tem um aspecto que é importante, que eu vejo que o processo da cosmoética, e até certo ponto é paradoxal, porque ela o próprio nome está dizendo cosmoética, mas ela é estritamente individual, porque ela depende da postura da pessoa. Então, a cosmoética, ela está no cosmos, no universo, mas ela está dentro de você. Então, e essa vivência de você conseguir conviver com isso de uma forma equilibrada e agindo, acima de tudo, o que a gente está falando é ação, né? O que interessa é a manifestação nossa, manifestação como consciência. É que justamente vai fazer com que esse conceito, como eu comentei há pouco, tão abrangente, tão amplo, ele possa ser vivenciado de uma forma prática nesse momento aqui e agora. Então, seria uma vivência nivelada ao próprio nível evolutivo, digamos assim? Ela é proporcional, a gente acessa conforme o nível em que a gente está? Eu acho que o processo não é... eu não vejo assim a cosmoética como um ente externo. Não, eu vou acessá-la. Não, ela é as suas vivências dentro de um fluxo de equilíbrio. Pois é, então uma pessoa que está num patamar, por exemplo, uma consciência livre, ela tem uma cosmoética mais abrangente. Ela tem uma visão de conjunto maior. Ela tem maior lucidez, ela tem mais... Ela não é estanque, a cosmoética em si não seria estanque. Isso, né? ela é não é algo estanque. Que é proporcional ao nível da pessoa mesmo. Agora, com isso, não estou falando que justifica as imaturidades. Longe, pelo contrário. Eu acho que existem posturas nossas que vão convergir, tá, dentro de um aspecto maior, que é o chamado fluxo do cosmos. Por que exemplo, é justamente essa emaranhado de acontecimentos, fatos, e que convergem e que levam, inevitavelmente, ao processo evolutivo. Então, quando a gente fala de cosmoética, nós estamos falando em evolução. Para mim, é sinonímia. Se você pensar em cosmoética e evolução, não existe cosmoética anti-evolutiva. Então, se você está com dúvida se alguma conduta é cosmoética ou não, veja, isso é evolutivo ou anti-evolutivo? Que às vezes fica mais fácil você começar a fazer essa decodificação. Agora, então, quanto mais houver essa compreensão do fluxo do cosmos, teoricamente, mais cosmoética. Exatamente. A consciência vai estar... Porque os efeitos evolutivos, ela vai ter abrangência maior dos seus atos, das suas posturas, dos seus efeitos. Por outro lado, também tem uma questão dos mínimos. Digamos assim, uma criança, um bebê.
tem um mínimo de atitudes que a gente espera daquele bebê que tem a ver com o melhor para todos. Aí pega uma criança. Aquela criança, ela tem um mínimo, digamos, que a gente vê que aquilo que ela acessa já do que seria o melhor. Aí, que ela é capaz de acessar. Que ela é capaz de acessar de acordo com aquele momento que ela está vivendo. Então, na nossa condição, a gente é consim, né? A gente tem o restringimento do próprio soma e tem um mínimo. Isso tem lógica para vocês? Eu vejo que sim. É claro, seja um bebê, seja um adulto, são consciências, né? E por trás dessa consciência existe uma capacidade de discernimento, de decisão. É claro que numa criança está muito mais restrita. A própria condição intrafísica, a própria ressoma, ela restringe. Mas à medida que vai amadurecendo, essa consciência vai manifestando a sua realidade intraconsciencial, a partir da recuperação das suas unidades de lucidez. E você vê isso quando coloca mais de uma criança, né? E você vê isso. Que a cosmoética vai se apresentar de modo diferente por causa do passado. Tudo. E a gente vê isso até nos próprios subhumanos. Perfeito. Em subhumanos você vê essa Também conduta, percebe. você consegue perceber. Numa ninhada de cachorros, se eu começar a observar, você vai ver. E é muito interessante que isso, se você começar a observar e acompanhar o desenvolvimento desse princípio consciencial, você vai entender a lógica do funcionamento dele dentro de um determinado contexto. Eu tinha 2 gatos. Um foi criado em casa e outro de rua. O de casa era um terror. E o de rua chegou, ele dava banho no meu cachorro, cuidava de todo mundo. Eu não sei se foi influência da minha casa, estou brincando. Mas era diferente. Aquele que passou mais dificuldades, talvez, sabe? Ele cuidava mais da... né? Isso aí ajuda mesmo. É interessante, assim, a gente percebe no gato, no cachorro, no passarinho. Eu acho que o aspecto importante é da gente ampliar as nossas observações quanto à manifestação consciencial. No seguinte sentido, a etologia, que é o estudo do comportamento animal, é muito rico porque a gente se vê lá nele. Se você for estudar o comportamento, a etologia, você vai ver que o ser humano está ali. Nós estávamos falando agora há pouco o quê? Síndrome dos amores errados, síndrome das ectopias afetivas, das irracionalidades, a partir do quê? Das emoções e dos instintos. A diferença só de nível, né, de capacidade de refletir, de raciocinar, mas está muito próximo. Nós somos muito próximos aos nossos primos subhumanos. Né? Mais uma, então. Mudando um pouco de assunto. Claro. Na fatologia, você fala na dinâmica bioenergética em consciência cosmoeticoterapia, realizada na OIC. Certo. Então, eu faço parte dessa dinâmica e, para mim, foi muito bom. Assim, acho que desde que eu entrei nessa dinâmica, eu pude realmente ajustar muitas autocorrupções e estou entrando assim, num ritmo de autoajustes. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco claro, tá bom. sobre o trabalho. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolve, eu sou o EPICOM, responsável por essa dinâmica. Ela acontece todas as segundas-feiras na OIC, na Organização Internacional de Consciência e Terapia. É uma dinâmica que ela começa às 19h30 e vai até às 22 horas e que a gente aborda justamente essa temática. A gente faz a correlação entre o processo da cosmoética, a questão das energias, do desenvolvimento parapsíquico e os ajustes de condutas, as autorreflexões necessárias para que a gente possa se manifestar dentro dos diferentes ambientes, dentro dos diferentes contextos, com maior rigidez, equilíbrio, objetivando o quê? Uma conduta evolutiva. Né? Então, é um trabalho que a gente já está desenvolvendo há praticamente 1 ano, tá? E que a gente percebe assim, vem num crescendo, no sentido de que a gente vai vendo cada vez de uma forma mais clara que o processo de você juntar a questão parapsíquica, bioenergética, com autorreflexão, aprofunda muito os insights. Então, esses insights, à medida que eles se aprofundam, vão permitir, se a pessoa souber aproveitar, a aprofundar nas autocorreções. Porque a importância do processo de autorreflexão, para que a gente quer refletir? Para que você quer se melhorar? É para um processo evolutivo.
Então, e muitas vezes a gente vê que as pessoas não conseguem aproveitar essa importante fonte de informação que é a vivência parapsíquica. Então, a gente agora começou faz umas 3 semanas, né, dentro das técnicas que a gente desenvolve lá, a mega-euforização. Então, é um novo patamar dentro do trabalho, em que você começa a perceber que, por exemplo, a mega-euforização é diferente, por exemplo, de um arco voltaico. Exige muito mais de quem vai aplicar do que o arco voltaico. Ambos são técnicas, porém no caso, ambas exigem homeostasia de quem está aplicando. Mas a mega-euforização, você tem que entrar num nível de homeostase, de equilíbrio, de uma pacificação íntima, uma harmonia íntima, que permite você espraiar isso de uma forma intensa para as outras consciências naquele ambiente. E é um desafio. É um desafio por quê? Quem sabe não seja tanto da questão das energias, mas da autopacificação. E isso é interessante que você começa a colocar... E isso acaba reverberando para a pessoa, não só naqueles 90 minutos que a pessoa está participando lá da dinâmica, mas no seu cotidiano, extrapola. Que cria sinapse, né? Ela entende, exatamente. Ela registra aquela condição, né? Ela pode replicar. Né? Então é isso que a gente objetiva, de levar essa condição desse apaziguamento, pacificação íntima, e para isso a cosmoética, ela é um excelente balizador, porque à medida que você consegue vivenciar de uma forma equilibrada esses princípios da cosmoética, essa harmonia íntima, ela é inevitável. Porque à medida que você reduz as irracionalidades, você vai também estar reduzindo os autoconflitos. À medida que você reduz os autoconflitos, você reduz os autoassédios. À medida que você reduz os autoassédios, você vai reduzir os heteroassédios. Então você tem um crescendo. E esse crescendo é a desperticidade. Então, redução das irracionalidades vai levar à superação das autocorrupções. Essas autocorrupções reduz os autoconflitos. Reduzindo os autoconflitos, reduz os autoassédios. Reduzindo os autoassédios, reduz os heteroassédios. Então, é um processo natural em que você vai trabalhar a questão da desperticidade pelo viés das energias e pelo viés da cosmoética. Tem ali? Aqui, Veraldo. Isso. Aqui na página 10, Tá. na legislagia, na segunda e na terceira linha, gostaria que você comentasse os 2 itens. A modernização das leis humanas ao longo da história, esboçando princípios da cosmoética, e a compreensão das leis cosmoéticas. Você poderia ampliar, por favor? Então, se a gente for observar, aqui tem o pessoal da área de direito, a Márcia é advogada, né? Estudou história do direito. Estou falando aqui na condição de rábula. Eu sou um curioso dentro do processo do direito. Autodidata. Agora, se a gente for ver a história humana, a própria história do direito, das leis, ela tem uma ligação muito grande com as próprias leis religiosas. As primeiras leis que funcionaram dentro da própria história ocidental, aqui dentro do judaísmo, por exemplo, foram os 10 mandamentos. Dentro da própria religião islâmica, tem também leis religiosas. E essas leis, para a época, até tinham uma finalidade prática. Tá? Se você for olhar lá os 10 mandamentos, tinha uma função social. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Que para uma sociedade totalmente anárquica, qualquer lei já era uma lei. Já uma lei. Agora, o que acontece? E ao longo da história humana, a gente vai vendo que, por exemplo, a partir da Revolução Francesa, a questão do próprio direito do cidadão, a questão da igualdade, você vai vendo que foi levando a uma superação de certas leis, por exemplo, dentro da monarquia, que eram leis da época medieval, que funcionavam, estruturavam a sociedade, em que permitia, por exemplo, o senhor feudal ter os escravos e ser dono lá de um pedaço de terra e ter seus servos, né? E aquilo funcionava. Funcionou séculos. E funcionava dentro de uma estrutura patológica, errada, primitiva, mas funcionava.
E existia leis que permitiam. Então, se um servo queria ganhar a liberdade dele, ou um outro senhor feudal queria comprar aquele servo, ele tinha que pagar. Existia um comércio, como existia o comércio dos escravos. Então, e o que a gente vai observando? Que à medida que o direito também vai avançando e as próprias revoluções, as renovações da própria sociedade vão se aprimorando, vai se vendo que existem leis que são superadas. Então, agora, trazer os dias de hoje. Vamos trazer aqui um caso prático. É a Lei Maria da Penha, que fala do direito às mulheres. Essa lei é recente. Acho que deve ter o quê? 20 e poucos anos, 30 anos, né? Menos. Nem isso, né? Fala justamente do quê? Do processo protegendo as mulheres contra as agressões dos homens. Por que é necessária essa lei? Porque até hoje existe, a sociedade sabe que é uma conduta, nem vou falar que é anticosmoética, é imoral, mas as pessoas fazem. Então tem que chegar a lei para explicitar e trazer o quê? Uma sanção e uma punição para os infratores. E é claro que à medida que vai passando o tempo, a sociedade vai adquirindo aquela conduta até que incorpora naquele grupo social. Vamos dar o exemplo do cinto de segurança. A questão do cinto de segurança, até a década de 80 não era obrigatório. Era uma recomendação. Tem uma hora que a lei tornou obrigatório. Hoje tem muita gente que usa o cinto de segurança nos automóveis, não mais por causa do que a lei exige. A pessoa se acostumou. E ela viu que aquilo é uma conduta saudável. Entendeu? Então, muitas vezes, as leis servem justamente para fazer essa equalização. Ela permite você nivelar uma sociedade. Estou falando leis, tem leis e leis, né? Leis que sejam... De modo geral, a ideia é essa. O objetivo é justamente regular e permitir que a sociedade funcione de uma forma mais equilibrada. Até o ponto que vai chegar que, por exemplo, escravatura. Existem, claro, leis que proíbem, mas hoje já é um ato imoral. As pessoas condenam essa atitude. As pessoas já incorporaram, não aceitam mais isso. É claro que existem alguns países que isso ainda até certo ponto existe. Tá? A própria condição da mulher, ainda em alguns países, ela é colocada no segundo plano, ela não tem uma condição de igualdade, mas é inevitável. Tem uma hora que essas sociedades elas vão se modernizando e as leis vão se enquadrando de uma forma mais equilibrada. Você vê, recentemente, tem um país, acho que é o Butão, que ele estabeleceu dentro da Constituição dele que um dos objetivos do Estado é dar felicidade aos seus cidadãos, né? Modo de aferir, né? Modo de aferir do país. Modo de aferir é justamente a felicidade, que é um conceito extremamente subjetivo, né? Mas é importante, porque já está levando numa condição de maior bem-estar, e que é a finalidade maior de todo ser humano, né? Todos nós viemos nessa vida para ser felizes, né? Ninguém veio aqui para sofrer, então é uma coisa positiva dentro do direito. Falar? Oi. Página 9, parafatologia, na terceira linha de baixo para cima. A sinalética energética e parapsíquica indicando a atuação da autocorrupção alheia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, como ter certeza aí dessa autocorrupção alheia, que tipo de sinalética, como desenvolver esse tipo de sinalética, alguma coisa. O que acontece muitas vezes você sente que cada um aí tem a sua sinalética, né? Quando o negócio não está bem redondo naquilo que está sendo colocado para você, que você percebe que tem a boi na linha, às vezes você percebe processo de assédio, tá? Já é um grande indicativo, né? Então, eu tenho minhas sinaléticas, que quando o negócio toca determinado aspecto da minha percepção, eu já me fecho em copas, porque eu sei que às vezes o negócio não está muito redondo. E às vezes não é só a questão da má intenção, que a gente está falando de intenção, mas a intenção dúbia. No nosso nível, eu vou falar aqui dentro do processo da Cognópolis, né? A gente atende na consciência terapia, dentro dos cursos, está sempre dando curso, você começa a ver, né?
maior dificuldade não é a má intenção. Eu acho que não é. Tem casos, não vou dizer que não tem a má intenção, tem, isso é da natureza humana. Mas a grande questão é que a gente tem que chegar, a gente já está chegando num nível de refinamento que a intenção dúbia, ela já não desce redondo. Aí, quando eu falo intenção dúbia, não é só do outro, é nossa também. Então, é importante a gente saber para que nós estamos agindo, por que nós estamos agindo e para quem nós estamos agindo. Então, por isso entra a questão da intenção. Então, a gente vê, às vezes, pessoas que têm uma aparentemente boa intenção, aparentemente o ato é positivo, porém tem uma intenção dúbia por trás. E é isso que a gente tem que, eu acho que dentro do processo cosmoético, dentro de um código grupal, que a gente está comentando aqui, a gente tem que tem que começar a refinar. E isso vai refinar a partir do quê? Da qualificação da intencionalidade das pessoas. Agora, isso aí realmente é o máximo, porque a gente cada vez mais tem a pretensão de chegar próximo das comunex evoluídas, e lá isso acontece, né? Então, eu concordo com você. A gente já começa a atuar no nível que, às vezes, você vê que tem uma coisa, né, não desce redondo, né? Não desce redondo, a energia aquilo não bate. não é explícito, mas... E aí dá-se tempo ao tempo, a coisa aparece. Aquilo vem à tona, exatamente. Mas Everaldo, vamos pensar, só um instantinho, vamos pensar aqui, tentar inverter um pouquinho. Vamos supor que a pessoa fez uma pergunta para você, ou trouxe alguma coisa para o campo, e aí aquilo incomodou a pessoa que vai responder ou que vai atuar. Então, às vezes, você tem uma sinalética de desconforto, que às vezes é o assédio seu, ou do campo, ou do que foi, e não necessariamente da pessoa. Você já pensou nessa possibilidade também? Essa é a primeira possibilidade. Essa é a primeira. Aí, por que acontece isso? O que acontece? Qual que é o diagnóstico disso? Falta de autodiagnóstico. O diagnóstico é falta de diagnóstico. A pessoa não se pesquisa. Então, nós falamos muito de pesquisa aqui na Conscienciologia e muito autoinvestigação. As pessoas fazem, tá? Só que o nível de aprofundamento tem que ser maior. E aí que eu vejo, não é querer fazer propaganda aqui da consciencioterapia. Consciencioterapia e conscienciometria é indispensável. Por quê? Porque tem o terceiro fator, que é o outro. O auto-engano a gente não se enxerga. Nós somos cegos para os nossos auto-enganos. Somos míopes. Cegos e míopes. O que o outro faz? Ele calibra esse óculos que o Pedro falou. Isso. Então, se não tiver a heterocrítica, você nunca vai aperfeiçoar a sua autocrítica só você se autocriticando. Precisa da opinião alheia, sim, para fazer os ajustes. Então, todos nós temos pontos cegos. E aquilo, né? O trafar do outro é o mais fácil de ser resolvido. O trafar do outro é fácil de resolver. Pô, o cara tem esse trafar, mas é a coisa mais fácil. Como é que ele não vê? Meu amigo, ele não enxerga como você não enxerga o seu. Então, por isso a importância do quê? Da heterocrítica, para você se permitir a receber, relaxe, aproveite, tá? E tire a partir daquilo. Porque se a heterocrítica é boa, é impagável. A melhor coisa que você pode receber é uma boa heterocrítica. Ela é impagável. E aquilo, pode ser que ela tenha 99,9 de coisa inútil, mas o 0,01 era útil. Aquilo ali valeu. É porque às vezes a pessoa ela está numa condição que ela não é o elemento de poder ali, né? Ela está por baixo. Então às vezes ela fica até com dificuldade de fazer uma abordagem frente a alguém que está numa posição de poder, né? E aí quem está na a cosmoética não dá esse poder, né? Porque se ela está correta perante a cosmoética, ela tem que tentar e saber usar e falar. E aí que entra a questão de posição, de poder, aí é secundário, porque a questão da intencionalidade da pessoa. Se a pessoa tem uma intencionalidade íntegra, correta, não se preocupe, a coisa vai aparecer. Cedo ou tarde aparece. Aqui no B, João Paulo, dentro ainda desse tema da autopesquisa, né, então do aprofundamento que cada um fará de si, lá na página 9, tecnologia, você fala a técnica da checagem da autointenção. Isso. Se você puder falar um pouco mais dela e se essa pode ser utilizada para fazer a checagem das energias conscienciais, revelando a real intenção pessoal que você cita na parafatologia. Sim.
Então, essa é uma técnica da consciência terapia em que você vai fazer 3 perguntinhas básicas para você. É por quê, para quê e para quem. Então, você vai perguntar o porquê, para quê e para quem você está fazendo aquilo. Então, você vai sair daqui agora e você vai conversar com a pessoa. E você vai ter que fazer vai ter uma conversa um pouquinho mais... Vai ter uma heterocrítica. Você não está satisfeito com determinada situação, você vai lá conversar com a pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, assim, de perguntar para você, por que eu vou fazer isso? Não. Qual que é o motivo que está me levando a fazer isso? Para que você vai fazer isso? É para ajudar a pessoa? É para fazer com que a pessoa funcione melhor? Ou é para atender uma necessidade sua de desabafo? E para quem você vai estar fazendo isso? É para você ou é para o outro? Então, na hora que você faz essa checagem, a partir dessas 3 perguntas, você vai começar a perceber que, às vezes, aquela sua heterocrítica não era só para o outro. Na verdade, você tinha um interesse por trás, você tinha um ganho por trás daquilo. Então, é isso que é importante você fazer essa autoverificação. Então, é uma técnica de aprimoramento de autojuízo crítico. E também uma técnica de cosmoéticoterapia, que na hora que você está checando a sua intenção, e você vai qualificar essa intenção, né? Nada adianta você fazer esse teste para não, é isso mesmo e vou em frente. Aí a autocorrupção explícita, né? É de você fazer essa autochecagem com o objetivo de quê? De refinar, depurar, qualificar a sua intenção e fazer o quê? A correção da rota. Se o negócio, você começa a fazer, suas atitudes têm finalidade eminentemente egóica, começa a checar, começa a qualificar, porque o negócio que você está pedindo é para você ou para o seu grupo karma, né? E é claro que a questão das energias estão intimamente vinculadas. A hora que você começa a perceber um pouco mais de energia, você vai ver que, nesses contextos, quando existe uma intenção não tão equilibrada sua, tem companhias junto com você, que às vezes são companhias de assédio seu, ou da pessoa, ou do contexto, que precisa ser limpado, né? Ok, Pode falar. Ok, grato pela resposta, essa daí ficou clara. Se pudesse falar um pouco também da técnica do enfrentamento do mal-estar. Essa é outra técnica dentro das técnicas da autoconsciência terapia, em que você vai enfrentar o desconforto, aquilo que você percebe que não entra equilibrado com você. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade de se comunicar em público, falar em público. O que ela vai fazer? Às vezes, na primeira situação, ela vai ter que vir, falar, dar um oi. Na segunda vez, ela vem e dá um recadinho ali em cima, ali em cima vai dar os recados ali nos avisos finais. Na terceira vez, a pessoa vem e faz um verbete. Na quarta vez, vai estar dando aula e assim sucessivamente. É claro que todas as vezes existe um mal-estar, às vezes existe ansiedade por trás desse processo. Eu falei aqui, falar em público é um exemplo que pode ser qualquer um outro. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de autoposicionamento. Então, a aplicação dessa técnica é vasta. Então, da pessoa, a hora que ela percebe esse mal-estar, ela vai lá e enfrenta ele. É o negócio da pessoa que é dependente de droga, só que é o inverso. A pessoa vai parar de fumar, ela vai sentir a ansiedade, o desconforto de parar o vício. No caso aqui, a pessoa vai fazer o inverso. Ela vai se posicionar e vai fazer um enfrentamento no sentido de superar aquele mal-estar e permitir que ela funcione de uma forma mais equilibrada. Então, a técnica é que você vai fazendo mitridatismo, você vai aos poucos se descondicionando para aquela situação que aparentemente lhe gerava a você um constrangimento, ansiedade, um desconforto. E à medida que você vai experienciando, você vai vendo que você sobreviveu, vai reduzindo os níveis de ansiedade, de autoinsegurança, de desconforto, e você vai tendo aí sucesso dentro das suas autorreciclagens. Acho que tem a ver com isso daí. Professor Everaldo, página 8, pensenologia, última linha. Poderia comentar a reciclagem autopensênica? Página 8, pensenologia, última linha. Reciclagem autopensênica? Isso.
A gente aborda aqui na Conscienciologia que existem dois tipos de reciclagens. Tá? A ressex, que é a reciclagem existencial, no qual a pessoa modifica, às vezes, posturas que estão mais ligadas ao aspecto externo da consciência. Então, a pessoa muda de casa, muda de profissão, muda até de parceiro, tá? Muda de cidade. Então, a pessoa está fazendo uma reciclagem existencial, a reciclagem da parte externa. E tem a reciclagem intraconsciencial, que é a mudança das posturas íntimas, que é onde entra a reciclagem pensênica. Então, sim, a reciclagem intraconsciencial é sinônima da reciclagem autopensênica, em que a pessoa vai modificar a sua forma de pensenizar, de pensar. Página 8, Fatologia, 8ª linha de baixo para cima. Como se desenvolve o autojuízo crítico fundamentando a autodesassedialidade? Olha, eu acho que a gente já comentou bastante, né? O autojuízo crítico é um atributo consciencial. Dentro dos 20 mega-atributos conscienciais, esse é um dos atributos. E uma das formas de fazer isso primeiro, é o desejo sincero da pessoa de querer se auto-renovar. Quando a gente fala de autojuízo crítico, é no sentido da pessoa ficar aberta a fazer aprofundar na autopercepção, no sentido de entrar dentro do seu micro-universo consciencial, voltando aí toda a sua acuidade para identificar a sua forma de funcionar, a sua fisiologia consciencial. E, à medida que a pessoa vai aprofundando nisso, ela vai identificando aqueles pontos que ela está homeostático, está equilibrado, e aqueles pontos que estão desequilibrados. E é claro que esse é um processo contínuo, permanente. Então, a hora que a pessoa se predispõe a receber a heterocrítica do outro, já é uma demonstração, até paradoxalmente, de autocrítica. Você se permitir receber a crítica do outro, você tem que se desarmar. E muitas vezes é a partir da heterocrítica do outro que a gente às vezes consegue acessar aqueles pontos que a nós é cego, que é a questão da lente que a gente falou. Então, às vezes a gente tem uma distorção cognitiva quanto à nossa própria forma de funcionar. E às vezes vem a partir da opinião alheia que ajuda a gente a fazer esses autoajustes. Trinomiologia, página 10, 2ª linha. Poderia expandir o trinômio autocrítica, autoincorruptibilidade e autoorganização? Então, dentro desse processo a gente vê o quê? Somente a partir da autocrítica que você consegue chegar a uma condição de autoincorruptibilidade. Porque a autocorrupção é uma irracionalidade que tem por trás, eu estou colocando aqui como proposta, né, uma emoção desequilibrada e um instinto. Então, existe uma irracionalidade atrás de toda a autocorrupção. Essa autocorrupção, você só consegue identificar a partir que você tem a medida autocrítica. E você vai ter que ter auto-organização para fazer o ajuste. Sem auto-organização, tá, como é que você vai fazer as renovações íntimas de uma forma equilibrada? E aí que existem as várias técnicas que a Conscienciologia oferece para ajudar nesse processo de auto-renovação e autossuperação. Intencionologia, página 11, 1ª linha. Poderia comentar os autoassédios são originados pelas autocorrupções decorrentes da ausência de autocrítica lúcida? Você estava comentando. A mesma coisa. Como eu comentei, né? O que acontece? Justamente por falta desse processo de autocrítica que a pessoa ela entra na questão do conflito íntimo. Então tem um crescendo, né? Tem um crescendo patológico que é irracionalidade. A irracionalidade ela está associado a uma autocorrupção. Essa autocorrupção, quando ela se amplia, ela gera o conflito íntimo, em que a pessoa fica conflitiva, porque ela sabe que tem que fazer, mas não faz, fica naquela condição e sofre. Quando esse sofrimento, esse conflito íntimo, ele ganha proporção, gera o autoassédio, em que a pessoa fica bloqueada, ela fica aquela patopensenidade, não sai daquela condição, ela entra em loop, isso é o autoassédio. E junto com esse autoassédio, vem o heteroassédio. Então, na hora que a pessoa faz esse corte, né, em que ela consegue cortar essa irracionalidade, esses autoassédios, eles desaparecem.
E a hora que desaparece esse autoassédio, a pessoa vai se sentir melhor, ela vai desplugar das companhias extrafísicas. Então, e tudo isso passa a partir do quê? Da autocrítica. Se não tiver autocrítica, a pessoa não vai nem conseguir se perceber que ela está descompensada energeticamente. Na página 12, Evoluciologia, poderia comentar sobre a intencionalidade reta, fortalecer a vontade inquebrantável? Como eu comentei, intencionalidade e vontade são co-irmãs. Tá? A intencionalidade é a intenção para a qual você vai aplicar a sua vontade, a sua volição. Então, se você tem uma intenção correta e aplica bem a sua vontade, você vai ter uma atitude pró-evolutiva, assistencial, cosmoética. Agora, existe o caso inverso, aquela pessoa que tem a má intenção e que usa a sua vontade para fazer o errado, para fazer o patológico. E aí a história da humanidade está cheia exemplos, né, de pessoas que têm vontade, só que a intenção totalmente espúrias, né? Pega esses ditadores. Os caras, às vezes, têm muita força de vontade. São grandes comunicadores. Os caras movimentam milhões de pessoas para coisa errada. Então, a intenção começou errada. A analogia lá do barquinho, o leme dele está errado. Totalmente. E o problema qual que é? Ele leva, ele encalha ele a reboque os seus colegas evolutivos, né? Ou anti-evolutivos. Pergunta aqui diretamente de Boston. Professor Everaldo, página 9, em Tecnologia, segunda linha. Poderia ampliar sobre a técnica do equivograma proposta no DAC? Tá. O equivograma é uma denominação para também o errograma. Tá? Eu vou dizer a técnica que eu aplico. Tá? O que eu faço? Eu faço essa análise dos erros meus dentro do meu cotidiano. Qual que é o objetivo dessa análise? É fazer aumentar a minha taxa de corte de erros. Errar nessa dimensão é praticamente inevitável. A gente está sujeito a errar a todo momento. Mas a gente repetir o erro que é o problema. Então, a questão é de a gente ir aprendendo com os desacertos. Então, e é uma grande matéria-prima. E o que a maioria das pessoas fazem? Quanto ao erro, existem basicamente 3 posturas. A primeira postura que a pessoa faz, qual que é? A pessoa nega o erro. A outra postura, que também é doentia, e não é equilibrada, a pessoa se vitimiza com o erro. Então a pessoa pega o erro, eu sou o pior dos seres, você vê, mais uma vez eu errei, eu não valho nada. E entra naquele discurso que, na verdade, é de auto-vitimização, que a pessoa está chorando por ela própria. Quem se auto-vitimiza quanto aos seus próprios erros, não quer mudar os erros. Se ela quisesse mudar o erro, ela ia pegar essa energia da lamentação, da lamúria, da queixa, e acertar. E como é que a pessoa vai acertar? Tenta de novo, mas numa condição melhor. Não acertou de novo? Vai em frente, melhora, vai aprendendo. A gente aprendeu a caminhar nessa vida intrafísica assim. Ninguém nasceu já sabendo ser. No começo, o que era? Gatinhava, depois começou a segurar nos móveis, depois segurou na mão dos pais, de alguém segurava, caiu, e você foi aprendendo. A vida, nós temos um aprendizado vivencial em todas as nossas manifestações. E dentro desse processo de aprendizado vivencial, o erro é uma parte. A questão é tirar o partido dele. É claro que não é questão de vou errar porque querer. Aí já é autocorrupção, aí é um processo espúrio. Eu estou falando no sentido do erro, do engano, não o erro crasso que a pessoa comete repetidamente, mas do engano, muitas vezes, às vezes, da omissão que a pessoa cometeu e que é a oportunidade de aprendizado. Em binomiologia, página 9, quarta linha, de baixo para cima, poderia expandir o binômio fluxo evolutivo contra fluxo social? Esse binômio, o que a gente tenta estar trazendo? Justamente que muitas vezes o processo evolutivo ele vai contra o fluxo da sociedade convencional. A gente estava falando há pouco aqui, muitas vezes, que os meios sociais, a própria sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patológica, desequilibrada, que tem valores errados.
Muitas vezes, quando a pessoa se posiciona sob o ponto de vista evolutivo, ela vai ter que ir contra isso. Tá? A própria questão aqui, por exemplo, que a Conscienciologia fala da antimaternidade sadia, que é a condição da mulher que não quer ter filhos porque ela quer priorizar o processo evolutivo no sentido assistencial, trocando a gestação humana pela gestação consciencial. É um princípio que dentro da sociedade convencional é um contrafluxo. Muitas vezes as pessoas vêm contra, mas como? Não querem ter filho? Ou a questão do casamento convencional, que a gente também, a Conscienciologia propõe a questão da dupla evolutiva, como sendo uma condição muito mais equilibrada, homeostática, que o casamento convencional. Que é muitas vezes muito mais um aspecto social ou de negócio, financeiro do que propriamente dito uma decisão íntima, no sentido evolutivo, do casal conviver bem, no sentido de um ajudar o outro como parceiros. Então, esses são alguns exemplos dos contrafluxos que muitas vezes a gente tem que enfrentar, pagar o preço, o pedágio, dentro de uma sociedade que a gente sabe que ainda é doentia, patológica. Em Teoriologia, página 9, primeira linha. Poderia falar sobre a teoria do desenvolvimento moral? Em sua opinião, o desenvolvimento moral é o mesmo que desenvolvimento ou evolução consciencial? Então, as teorias de desenvolvimento moral é como eu havia comentado há pouco, que o Lawrence Kohlberg ele desenvolveu. É claro que dentro de um processo, se a gente for analisar, o próprio estudo da moral ela é importante, fundamental dentro da ciência convencional, dentro da filosofia, e tem um papel importante. É a partir justamente da reflexão e do próprio compreensão de como é que os seres humanos se desenvolvem moralmente, que a gente pode aperfeiçoar a própria aplicação das leis, a própria questão da vida em sociedade de uma forma mais equilibrada. Só que o que acontece? Dentro do desenvolvimento da filosofia e da própria moral, eles não consideram a variável multidimensional. Então, dentro da moral, existe aquilo que se chama de ato moral. O que é o ato moral? É o ato no qual a pessoa desempenha e tem um efeito moral sobre o outro. Só que, por exemplo, aquilo que você faz no seu quarto, de olhos fechados, não é, se você pensa mal de uma pessoa, não é considerado um ato imoral para a filosofia, para a ciência convencional. Porque, teoricamente, para eles não existe energia, que você está pensando só do seu universo. Se você vai passar mal com isso, vai sofrer, tudo bem, aí é uma questão sua. Mas, sob o ponto de vista do efeito moral para o outro. Agora, quando a gente amplia isso para o processo da cosmoética, aquilo que você penseniza tem efeito no cosmos e afeta as outras pessoas. Então, a gente vai entender que o ato cosmoético, o pensene, ele tem uma amplitude muito mais séria e que aí que a cosmoética extrapola totalmente o próprio desenvolvimento moral, no qual o paradigma maior, que é a cosmoética, abrange o aspecto menor, que é da moral, mas que é importante. A gente não estou aqui querendo tirar a relevância, e é fundamental dentro da sociedade que a gente vive. Até porque tem muita gente que começa a estudar a cosmoética, acha que está sendo cosmoética, mas está sendo muito imoral, né? Na prática, porque não tem essa base. Né? Polinomiologia, página 10, última linha. Poderia ampliar o polinômio maturológico? Autocrítica, autoincorrupção, autodesassédio e autocosmoética? Polinômio... Tá, deixa eu achar aqui. Polinômio maturológico. Autocrítica, autoincorrupção, autodesassédio. Então, foi o que a gente comentou há pouco, né? É a partir desse atributo consciencial da autocrítica que a pessoa vai poder identificar suas corrupções, que vai levar à autoincorruptibilidade. À medida que a pessoa reduz as suas autocorrupções, ela vai estar superando os autoassédios. À medida que ela aumenta os seus... E, portanto, vai aumentar o seu autodesassédio. E à medida que a pessoa vai reduzindo, vai se tornando cada vez mais desassediada, ela inevitavelmente vai tendo uma postura de autocosmoética. Então, é uma condição que leva a outra. E a gente vê que o processo da autocrítica, que é o autojuízo crítico, é a peça-chave, que é o que a gente coloca dentro dos nossos cursos como sendo o ponto nevrálgico dentro do desenvolvimento do Código Pessoal de Cosmoética.
Tá? Até a gente colocou aqui na página 12, ali as 4 etapas do desenvolvimento, dentro da cosmoético-terapia, do desenvolvimento do Código Pessoal de Cosmoética. Um é o autodiagnóstico, que é justamente de eleger o comportamento, a conduta, ou a tendência, ou traço consciencial a ser modificado. A segunda etapa é a autoprescrição, em que a pessoa vai definir a norma, uma norma afirmativa de uma conduta homeostática ao modo de uma autoprescrição terapêutica, com o objetivo de promover a modificação, modificar a postura inadequada. Depois tem a autoaplicação. A pessoa, então, diagnosticou, prescreveu, autoaplicou-se. Então, com persistência, perseverança, vai superar o comportamento patológico. E, por último, a autorrevisão, em que a pessoa vai verificar se aquela regra ela pode ser aprimorada, aperfeiçoada. Agora, onde é que as pessoas esbarram? Isso no curso que a gente dá do Código Pessoal de Cosmoética, no início do curso a gente fala para os alunos, olhem, vocês vão ver a dificuldade de autodiagnóstico, todo mundo dá risada, gente, não, que nada. A hora que vai apresentar as cláusulas, é batatófilo, não tem jeito. A pessoa quer trabalhar um traço assim e ela faz uma regra para o outro lado. Então, o que a gente vê? Muitas vezes ainda tem diagnósticos superficiais. E esse diagnóstico superficial é decorrente do quê? Baixa autocrítica. Baixo nível de autocrítica. Você quer falar, Lilian? Eu só queria aproveitar aqui a oportunidade, já que a gente está falando da questão do Código Pessoal de Cosmoética. A gente tem um curso que a gente ministra aqui em Foz do Iguaçu, a gente já está indo na 5ª edição, que é o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Já está na 5ª edição, mas a gente já deu também, a gente está dando esse curso também em outras localidades. A gente já teve a oportunidade de dar em Natal, tá? A gente também está dando em São Paulo, e a gente vai ter 2 turmas agora, tá? A gente queria passar para os alunos, para as pessoas que estão escutando, ver se tem interesse, tá? A gente sabe que pessoas de outras cidades também estão escutando, né? Nós vamos ter uma turma agora em São Paulo, tá? No dia 12 a 14 de setembro, é o primeiro módulo, e o segundo módulo de 14 a 16 de novembro. Então, esse curso tem 2 módulos. Tá? Esse curso está sendo feito em parceria com a Juriscons, que é a IC do Paradireito. Então, nós vamos promovendo esse curso em São Paulo. Tá? Esse curso tem 2 módulos, é um curso eminentemente prático, tem algumas pessoas aqui que já fizeram esse curso, né? E o curso, na primeira etapa, o que a gente ajuda a pessoa a fazer? Justamente entender a metodologia de fazer o código pessoal, e a pessoa vai apresentar no final do primeiro módulo uma cláusula do seu CPC. Uma cláusula, todos saem com uma cláusula. Entre o primeiro e o segundo módulo, a gente tem uma assessoria que a gente dá, em que a gente atende individualmente o aluno. E ele vai trazer já o seu código, se não finalizado, pelo menos iniciado, e a gente vai ajudar a pessoa a fazer uns ajustes. Para no segundo módulo, ele vai apresentar o seu CPC e vai receber as heterocríticas dos colegas. É um consim cobaia do CPC, do Código Pessoal. Então, o que a gente viu? Viu que essa fórmula funciona bem porque vai ajudar a passar essa metodologia, esse know-how do Código Pessoal, para as pessoas poderem ver que o processo de cosmoética não é algo tão distante. A cosmoética, como eu comentei no início da tertúlia, está aqui agora em toda a nossa manifestação. Então, a gente vai ter uma turma em São Paulo, então, agora já no mês de setembro, né, 12 a 14 de setembro, e depois nós vamos também ter uma turma no Rio de Janeiro, que será realizada em parceria com o IPC, que vai ser no dia 10, a primeiro módulo, 10 a 12 de outubro. Tá? Então, as pessoas que tenham interesse podem entrar em contato ou com a Juriscons, né, que é a IC de Paradireito, ou com o IPC no Rio de Janeiro. Tá? E aqui em Foz do Iguaçu, a gente já está num... 5ª edição? Está na 5ª edição, a gente está no meio, a gente teve uma turma agora que foi no início no mês de março, está meados do mês de março, e nós vamos ter o segundo módulo agora no mês de maio, tá? E provavelmente a gente vai ter mais uma turma ainda, se não no final desse ano,
no início do ano que vem. É importante a gente falar que, como eu comentei, nós somos em 4 professores, então, perdão, 5, né? A Cristina Aracaki, Juliana dos Remédios, o Marco Antônio, da OIC, a Cristina Vincentim e eu. Somos em 5 professores. Então, a gente se reveza e a gente dá esse curso aí, aqui em Foz do Iguaçu e em outras partes do Brasil. Everaldo, eu aqui em cima. Você poderia dar alguns exemplos práticos relacionados a essa errologia em relação à cláusula do CPC, que você citou há pouco tempo atrás? Posso dar. Vou dar um exemplo prático meu, tá? Até uso em curso, eu gosto de dar esse exemplo, porque ele é bem didático e assim, bem dentro do nosso cotidiano. Teve uma situação aqui, faz alguns anos atrás, eu tinha um compromisso com uma pessoa, um profissional liberal aqui da cidade, e ele me chamou para eu ir até o escritório dele, para ele me atender. E até ele que marcou o horário, tudo, defini, fui lá, cheguei no horário, no horário pontual, cheguei lá e passaram-se 10 minutos, não apareceu, 15 minutos, não apareceu, 20 minutos, não apareceu. Aí já comecei, putz, esse cara, hein, olha só, marca comigo, não aparece. Que absurdo, que absurdo. Perguntar para a secretária, mas ele não falou? Liga para ele. Aí depois de tanto insistir, aí eu desisti. Fui embora, saí, falei, bom, paciência. Liguei no dia seguinte, aí ele me falou, olha, eu tive um acidente, você me desculpe, eu atrasei. Aí eu fiquei pensando, viu como é importante a questão da pontualidade? Porque eu estava ali, eu não sabia do acontecido. Mas eu não estava pensionizando positivo para o cara. Estava errado. Então, o que eu vi? Que o processo de pontualidade é fundamental. No seguinte sentido, de você fazer assistência no local. Então, eu coloquei com uma cláusula do meu código pessoal de procurar chegar antecipado aos lugares, tá? E ajudar no desassédio dos ambientes. Então, foi a partir de um erro meu, um erro do quê? De conduta minha, postura minha, que eu não consegui ter a visão, compreensão do que estava acontecendo, e eu não estava ajudando ali na situação a pessoa. Né? Agora, é aquilo que você falou, se for do ponto de vista da moral, você não está errado, não tem nada. Não está nada. Você chegou no horário... Eu fiz toda a minha parte. Eu fiz toda a minha parte. Então, esse é um exemplo, assim, prático da errologia. Então, eu estudei um erro meu e estabeleci uma cláusula que é profilática para essas situações. Né? Disso, como é que você vê no curso CPC, né, que vocês realizam, qual que é os principais erros daí das pessoas na elaboração dessas cláusulas? Você já falou que é o baixo autodiagnóstico, né, uma superficialidade. Mas você poderia assim, dar um exemplo? Assim, mais prático? Então, vamos ver. Aquela pessoa que, por exemplo, ela quer ser mais assistencial, ela fala, não, quero trabalhar minha assistencialidade. Então, ela quer fazer assistencialidade e ela coloca uma cláusula assim, todo dia de manhã, quando eu acordar, eu vou agradar o meu gatinho. Não, tudo bem, é uma cláusula interessante, cuidar dos bichos, ter afeto com os animais, é importante, né? Mas assistencialidade para... Eu acho que a questão de você dar afeto para o animal de estimação é uma obrigação. É a mesma coisa que dar comida para ele, precisa, faz parte do processo. Então, a pessoa colocar, não, assistencialidade... Então, você vê o quê? Está errado? Está na proporção. Ou seja, ele viu que a assistencialidade está aqui, entendeu? É que ele tem que ver. Problema de dose, né? Que você falando. De dose. Então, esse é um exemplo da pessoa que, sabe, ela tem que ajustar. E outra conduta também que às vezes acontece é naquela generalização. Então, dentro do curso, a gente passa alguns mata-burros, né? O outro é justamente a pessoa que quer, ela fala, não, olha, eu escuto lá na Conscienciologia, eu estudo lá, que nós temos que viver a mega fraternidade. Então, a pessoa coloca, ser mega fraterno a todo instante. É uma cláusula interessante, novamente, eu acho que é bacana, mas não dá para você recortar isso em posturas assim mais, sabe, pragmáticas. Porque essa condição, realmente, a pessoa, o serenão está chegando lá, entendeu?
A consciência livre, que sabe, até a chegada. Mas a pessoa, então, falta esse calibre. E você vê o quê? Novamente a questão, nos dois exemplos, exemplo do quê? Diagnóstico superficial. Tá? Everaldo, chegamos no nosso horário. Você quer fazer a pergunta? Pode fazer. Queria. Pegando esse ganchozinho aí seu, eu queria entender, na prática, o uso do EV, página 11, autocriticologia. Como é que, na prática, a gente domina a bioenergia junto com o código... Ah, tá, o EV? O EV e o CPC, né? EV e CPC. Bom, aí você tem vários aspectos. Você pode colocar... Eu tenho uma cláusula no meu CPC que trabalha a questão da energossomática. Tá? Então, o processo das energias... e eu já vi várias cláusulas que as pessoas colocam para justamente trabalhar essa questão do domínio do estado vibracional e a energossomática e a própria cosmoética, né? Agora, eu acho que a correlação que a gente pode fazer também é muito essa questão do processo da desperticidade. Tá? A desperticidade, a gente sabe que a base do processo da desperticidade é o autodesassédio. Esse autodesassédio, ele tem que se dar por dois vieses. Um é o domínio das energias e o outro é pela cosmoética. A pessoa pode até dominar as energias. A gente sabe que tem assediador que domina a energia. Só que o cara, ele é desassediado, mas por ele ser o mega assediador. Mas o que a gente está falando é na condição sadia, da pessoa conseguir se autodesassediar a partir do quê? Do domínio das energias. Então ela consegue se encapsular, ela consegue promover um equilíbrio homeostático mínimo que permita ela refletir, raciocinar e assim, aí a partir dos princípios íntimos dela, da cosmoética dela, tomar as decisões corretas. Então, o autodesassédio, ele passa pelo domínio do EV, sem sombra de dúvida essencial, primário, primordial, e o processo da cosmoética. Porque senão, a pessoa pode até dominar as energias, mas ela vai ficar se intoxicando com as suas próprias patologias. Ok? Queria te agradecer, muito bom, um super verbete baseado na teática é outra coisa, né? Parabéns a todos que vieram, agradecer a todos que vieram, aos teletertulianos também e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 42 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Nazaré concurso Acoplamentarium, a Isabel concurso Bolsões Holopensênicos e o Tiago concurso CP3. Mas antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar você, teletertuliano, e você, tertuliano, que ainda não é amigo da enciclopédia, a fazer parte desse time. Esse programa ele reúne amparadores intrafísicos que contribuem financeiramente, com uma contribuição anual, para manter toda a estrutura de produção da enciclopédia, que é ex-tertuliário, com a transmissão diária, com a entrega dos verbetes, com todas as atividades que acontecem aqui, o Holociclo Holoteca, além de outras instâncias também importantes aqui do campus CAEC. Para ser amigo, é só você entrar em contato aqui conosco no telefone 45, código de área, 3525-2652, ou entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para a próxima turma do Acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de abril, no próximo final de semana. A temática desse acoplamentário é o CPC, Código Pessoal de Cosmoética, e os professores são justamente o professor Everaldo Bergonzini, que apresentou o verbete hoje, e a professora Cristina Aracaki. Como o acoplamentário é um laboratório técnico preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e da autopesquisa, esses laboratórios temáticos auxiliam muito no desenvolvimento da autopesquisa na temática proposta. Nesse caso, o CPC. Então, os professores realizam dinâmicas específicas, nesse caso, para o estudo do CPC, acompanhado do campo energético, com auxílio dos amparadores, para desenvolver, então, intelectualmente, mas também receber o amparo específico para desenvolver o Código Pessoal de Cosmoética.
Ainda há vagas e, caso haja interesse, procure, então, o CAEC, porque mesmo com dificuldades financeiras, o CAEC propõe pacotes promocionais, de maneira que você pode realizar mais de um laboratório com descontos especiais. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Bolsões Holopensênicos, que vai ser de 11 a 13 de abril. E esse curso ele contribui para a identificação do público-alvo assistencial, do conscienciólogo autopesquisador. Ele analisa a aplicação de ferramentas interassistenciais pró-evolutivas, expande a autocompreensão seriexológica, amplia o hétero-respeito consciencial, principalmente quanto aos fatos e parafatos que a gente tem de vivências multidimensionais na interação assistente-assistido de paraprocedência nosológica. O tema deste Bolsões vai ser belicismo. E o objetivo principal é identificar os traços pessoais e grupais associados ao belicismo e evidenciados nas inter-relações familiares, profissionais e no grupo evolutivo. Então, aquela raivinha básica, quando a gente dá uma freada brusca, ou aquela indignação sutil do filho, ou do esposo, ou da esposa, isso pode estar contribuindo para o bolsão bélico. E nós não nos damos conta do DNA, da gota de belicismo que tem no nosso DNA. Se nos primórdios da humanidade a gente fazia guerra e brigava por sobrevivência, provavelmente hoje muitos de nós somos ex-bélicos. Então está na hora da gente estudar um pouquinho mais para enfrentar de cara esse processo e superar o quanto antes e assistir os nossos pares nesse processo. Então o evento vai se dar de 11 a 13, inscrições no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago, eu sou da Evolucim. Gostaria de divulgar o curso ECP3, informando que já estão abertas as inscrições. Esse é um curso sem pré-requisitos. Ele será realizado dia 18, 19 e 20 de julho. E ele vai ser aqui em Foz do Iguaçu. Ele é um curso de campo, coordenado por um EPCOM. E é interessante que o ECP3 é um curso voltado para megaprojetos aí da Conscienciologia, né? E a proposta, nesse caso aí do ECP3, é ajudar toda a verba do ECP3 a construção da sede da Evolucim aqui no campus do discernimento. Então, convidamos a todos. É interessante que as inscrições já antecipadas têm um valor um pouco mais aí facilitado e também a vantagem do parcelamento. Maiores informações vocês podem acessar o site do ECP3, www.ecp3.com.br, e o site também da Evolucim, que é www.evolucim.com.br. A Evolucim, só esclareando para quem não conhece, é uma instituição que desenvolve todo um projeto aí e o trabalho com a questão da infância, orientação a pais e educadores. Tá? Aproveitando a oportunidade também, informar que hoje teremos palestras aqui, que será aqui na Sala da Evolucim, aqui em Foz do Iguaçu, e quem não é daqui de Foz do Iguaçu pode participar via online, é só acessar o site que eu passei, é às 3 horas, das 3 às 4h30. Ok? Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete biparacerebralidade, especialidade Paracerebrologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Muito obrigado e boa tarde a todos.